Olá, eu sou Maite Oiro, sou reprogramadora mental e hoje estou trazendo para você o áudio de Earl Nightingale, o mais estranho segredo do mundo. É interessante que você escute esse áudio todos os dias, até que essas informações plasmem no seu ser e você possa experienciar grandes transformações. Vamos começar? Gostaria de falar a vocês o mais estranho segredo do mundo. Alguns anos atrás, o vencedor do Prêmio Nobel, Dr. Albert Einstein, durante uma entrevista em Londres, foi questionado por um repórter. Doutor, o que se passa com os homens de hoje? Após um longo momento de silêncio, o doutor respondeu: os homens simplesmente não pensam. E é sobre isso que eu quero lhe falar. Vivemos hoje uma época de ouro, uma época em que a humanidade ansiava, sonhava e trabalhou durante milhares de anos. Mas desde que alcançamos, a demos como garantida. Nós, na América, somos particularmente afortunados por vivermos na zona mais próspera de sempre. Em todo o planeta, na terra da mais abundante oportunidades para todos. Mas sabe o que acontece? Escolhemos 100 indivíduos a partir dos 25 anos. Você faz ideia do que acontece a essas pessoas quando elas chegam aos 65 anos? Todos os 100 aos 25 acreditam que vão ser bem-sucedidos. Se perguntar a cada um deles se querem ter sucesso, todos lhe dirão que sim. Você vai notar a ansiedade deles pela vida, com algum brilho nos olhos. Carregam a esperança e a vida lhe parece uma grande aventura. Mas aos 65 anos, somente um será rico. 4 serão financeiramente independentes. 5 continuarão trabalhando e 54 estarão quebrados. Agora pense nisso. Apenas 5 vai atingir o seu objetivo. Por que será que tantos falham? O que acontece ao brilho de quando tinham 25 anos? O que aconteceu aos seus sonhos, esperanças, planos? E por que tanta disparidade a respeito do que essas pessoas pretendiam fazer e o que realmente elas conseguem fazer? Temos um número de 5% que atinge o sucesso. Primeiro, temos que definir o que é sucesso, e esta é a melhor definição que eu encontrei. Sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Se uma pessoa trabalha de forma pré-determinada para atingir o objetivo e sabe onde vai chegar, essa pessoa terá sucesso. Se não fizer, irá fracassar. Sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Rollo May, um distinto psiquiatra, escreveu um livro maravilhoso chamado O Homem à Procura de Si Mesmo. Nesse livro ele disse: o oposto da coragem na nossa sociedade é a covardia. É um conformismo, e esse é o problema de hoje em dia. As pessoas agem como todas as outras, sem saberem porquê, sem saberem para onde vão. Agora pense nisso. Na América, nesse momento, existem 18 milhões de pessoas com 65 anos ou mais e a maioria deles estão quebradas, dependendo de outras pessoas para suas necessidades básicas. Aprendemos a ler aos 7 anos, aprendemos a viver aos 25 e mais ou menos nessa fase também a sustentar uma família. E quando chegamos aos 65 anos, não aprendemos como nos tornarmos financeiramente bem-sucedidos, no país mais rico do mundo. E por que somos conformistas? O problema é que estamos agindo erradamente, como o grupo dos 95% que não são bem-sucedidos. Mas por que essas pessoas são conformistas? Elas realmente não sabem. Essas pessoas acreditam que suas vidas são comandadas por circunstâncias, por coisas que lhes acontecem, por forças exteriores que são dirigidas de fora para dentro. Em um questionário foi colocada a seguinte questão a alguns trabalhadores: por que trabalham? Por que se levantam cedo pela manhã? 19 a cada 20 não sabiam responder ao certo. Diz o seguinte: todos se levantam cedo de manhã para ir trabalhar, e é essa a razão por todos os outros fazerem o mesmo. Voltamos à definição de sucesso. Quem alcançará o sucesso? A única pessoa que atinge o sucesso é a pessoa que persegue o ideal de valor. É aquela pessoa que diz: vou me tornar isso, e começa a trabalhar para atingir esse objetivo.
Vou lhe dizer quem são essas pessoas de sucesso. O sucesso está nos professores na escola. Ensinam porque é isso que querem fazer. O sucesso de uma mulher como esposa e mãe, porque quer ser apenas esposa e mãe e faz isso muito bem. O sucesso de um homem que trabalha num posto de gasolina, porque era esse o seu sonho, era isso que ele realmente iria fazer. O sucesso de um vendedor bem-sucedido, que quer ser um vendedor top, crescer e criar sua própria empresa. O sucesso de qualquer um que persiga deliberadamente, intencionalmente, um objetivo. Mas apenas um a cada 20 conseguem isso. Os dias de hoje não existe verdadeira competição se não desafiarmos a nós mesmos. Primeiro, agindo assim, ao invés de competirmos, o que teremos que fazer é criar. Durante 20 anos, eu procurei a chave que determina o que irá acontecer aos seres humanos. Eu queria saber se existia alguma chave que tornaria o futuro uma promessa, que pudesse prever em grande parte. Será que existe alguma chave que garanta o sucesso se soubéssemos a utilizar? Essa chave existe e eu a encontrei. Já se perguntou por que algumas pessoas trabalham tanto honestamente sem enganar a ninguém e outras, pelo contrário, nem precisam trabalhar tanto e parecem conseguir tudo? Parece ter aquele toque mágico que costumamos dizer que tudo que tocam se transforma em ouro. Já repararam que algumas que atingem o sucesso tendem a continuar na trilha do sucesso? E, por outro lado, aquele que fracassa tende a continuar na trilha do fracasso. É por causa dos objetivos. Alguns têm objetivos e outros não. Aqueles que têm objetivos são bem-sucedidos porque sabem onde querem chegar. É simples assim. O navio, ao sair de um porto com a viagem completamente planejada, o comandante e sua tripulação sabem exatamente para onde vão e o que vão fazer, o tempo que vai demorar, ou seja, tem um objetivo pré-definido. E 9.999 em cada 10.000 chegam a esse objetivo sã e salvo. Outro navio, mas sem comandante, e em sua tripulação, sem qualquer objetivo, nem tempo de duração, nem destino, apenas ligam suas máquinas e deixam seguir. Imagine que concordem comigo e que não chegará a lugar nenhum. Estará em uma praia deserta, à deriva ou qualquer coisa assim. O navio não chegará a lugar nenhum, porque não tem destino, não tem eira, e o mesmo acontece com a mente humana. Vamos tomar o vendedor como exemplo. Não haverá no mundo de hoje melhor futuro do que um bom vendedor. Vender poderá ser a profissão mais bem paga do mundo se formos bons nela e se soubermos para onde vamos. Todas as empresas precisam de um vendedor top e para essas pessoas o céu é o limite. Mas quantos conseguem encontrar? Alguns dizem que a mente humana está programada não para preparar os fortes para vencer, mas para preparar os fracos para perderem. A economia americana nos dias de hoje pode ser comparada a um grande navio de guerra. A economia desacelera para acompanhar os menos favorecidos. O mesmo se passa com o navio. Assim como o navio que tem que diminuir a velocidade para as embarcações mais lentas acompanharem a formação. Por isso é tão fácil viver nos dias de hoje. Não é necessário uma mente brilhante, nem muito talento para viver e sustentar uma família. Então, temos um patamar que chamamos de segurança. E é isso que as pessoas procuram. Mas temos que decidir até que ponto, acima desse patamar, queremos evoluir. Voltemos agora à história do mais estranho segredo do mundo, que eu queria falar com vocês. Por que será que os que têm objetivo estão bem-sucedidos na vida e os que não têm falham? Deixe-lhe dizer uma coisa, que lhe fará realmente perceber toda a sua vida instantaneamente. Se realmente compreender totalmente o que vou lhe dizer, a partir desse momento, a sua vida nunca mais será a mesma e finalmente irá encontrar a boa sorte que parece ter atraído para você as coisas que seguiam por um outro rumo. A partir de agora se modificarão. Deixarão de existir os problemas, as preocupações que moíam a ansiedade de experiências anteriores. Dúvidas, medo pertencerão ao passado. Eis a chave do sucesso e a chave do fracasso.
Nós nos tornamos naquilo em que pensarmos. Vou repetir. Nós nos tornamos naquilo em que pensarmos. Durante toda a história, grandes pensadores, professores, profetas discordavam um dos outros em muitas coisas, mas neste princípio todos estavam completamente em acordo. Veja o que Marcos Aurélio, o grande imperador romano, dizia: a vida de um homem será aquilo que os seus pensamentos fizerem dela. Israel lhe disse: tudo chegará ao homem se ele apenas esperar. Eu me convenci, após longa meditação e a convicção de que alguém tem por objetivo pré-estabelecido deve ser realizado e que nada pode resistir a uma vontade, nem que ela demore uma eternidade a se concretizar. William James disse: a maior descoberta da minha geração é que o ser humano pode alterar a sua vida mudando sua atitude mental. Nós precisamos apenas, a sangue frio, agirmos como se estivéssemos pensando fosse real. E isso se tornará infalivelmente real, tornando a sua vida uma conexão em crescimento. Que isso se tornará realidade, emaranhar de tal forma em nossos hábitos e emoções que nosso interesse nela serão aqueles que caracterizarão as crenças. E também disse: se você tiver por um resultado o cuidado suficiente, é quase certo que conseguirá. Se você desejar ser rico, você será rico. Se você desejar aprender, você aprenderá. Se você desejar ser bom, será bom. Você deverá ter exclusividade nos seus desejos e não desejar uma centena de outras coisas que não sejam incompatíveis com a mesma intensidade. Na Bíblia, Jesus disse: se pode, tudo é possível ao que crê. O meu velho amigo, Dr. Norman Vincent Peale, viu as coisas da seguinte maneira: essa é uma das maiores leis do universo. Desejava fervorosamente ter encontrado enquanto jovem. A descobrir este fato em idade avançada e tornou-se a maior descoberta de toda a minha vida, até mesmo da minha relação com Deus. Essa grande lei é resumida da seguinte forma: se pensarmos em termos negativos, obteremos resultados negativos. Se pensarmos em termos positivos, obteremos resultados positivos. Esse simples fato, disse ele, as bases da surpreendente lei da prosperidade e do sucesso em poucas palavras. Acredite e seja bem-sucedido. William Shakespeare pôs as coisas da seguinte forma: nossas dúvidas são traiçoeiras e fazem perdermos aquilo que com frequência poderíamos ganhar pelo simples medo de arriscar. George Bernard Shaw disse: eu não acredito em circunstâncias. As pessoas que são mais bem-sucedidas são as pessoas que despertam e procuram as circunstâncias que desejam. Se não as encontram, criam-nas. Mas isso parece muito simples, não é verdade? E todas as pessoas que descobrem isso inicialmente pensam que foram as primeiras a passar por isso. Ao trabalhar nisso, nós nos tornamos naquilo que pensarmos. Aquele que pensa em concretizar um objetivo muito desejado irá certamente alcançá-lo, porque é nisso que pensa constantemente, e nós nos tornamos naquilo que pensarmos. Da mesma forma, aquele que não tem um objetivo, que não sabe para onde deseja ir, e seus pensamentos estão cheios de dúvidas, confusão, ansiedade, medo, preocupação, também se torna aquilo que pensa. Cria uma vida de frustração, de medo, de ansiedade, preocupação. E aqueles que não pensam em nada, não se tornará nada. Como funciona? Por que nos tornamos naquilo em que pensarmos? Vou lhe dizer como funciona, levando em consideração aquilo que sabemos. Mas antes, vou lhe falar em uma situação paralelamente humana. Considere um agricultor e a sua terra. A terra dá ao agricultor a escolha dele. Ele pode plantar o que quiser e a terra não se importa. Compete ao agricultor tomar a decisão do que vai plantar. Lembre-se, estamos comparando a terra à mente humana.
porque a mente, assim como a terra, não se importa com o que plantarem, irá retornar aquilo que você plantar, mas não se importará com o que você plantar. Vamos imaginar que o agricultor tem em suas mãos 2 sementes, uma das mãos semente de milho e na outra mão veneno mortal. Ele cava e planta as 2, rega e cuida dela de igual forma. E o que acontecerá? Na mesma medida da terra, o que foi plantado, assim como está escrito na Bíblia, colheremos aquilo que plantarmos. Lembre-se, a terra não se importa, retornará ao veneno plantado, é igual à abundância ao milho, e crescerão as 2 plantas, uma de milho e a outra de veneno. A mente humana é muito mais fértil, incrível e misteriosa do que a terra, mas funciona da mesma forma. Ela não se importa com o que planta, sucesso ou fracasso, um concreto e desejado objetivo ou confusão, equívoco, medo, ansiedade e outros. Mas aquilo que plantarmos retornará para nós. A mente humana é o último e o mais inexplorado continente da Terra. E existe riqueza por trás de todos os sonhos mais desejados. A mente retornará a qualquer coisa, só precisamos plantar. Mas você pode dizer: por que então as pessoas não utilizam suas mentes com mais frequência? Bem, acho que temos a resposta para isso também. A nossa mente vem com equipamento padrão desde o nosso nascimento. Nós não valorizamos aquilo pelo qual não pagamos. Quando pagamos pelas coisas, damos mais valor. O inverso também é verdade. Tudo aquilo que realmente tem valor na vida vem gratuitamente. A nossa mente, as nossas almas, os nossos corpos, nossas esperanças, nossos sonhos, ambições, inteligência, amor pela família, pelas crianças, pelos amigos e pelos nossos pais. Todos esses bens inestimáveis são gratuitos, mas tudo aquilo que nos custa dinheiro é, na verdade, barato, pois pode ser substituído a qualquer momento. Um homem bom pode estar arruinado em certo momento e fazer fortuna novamente. Isso pode acontecer muitas vezes, inclusive em nossa casa, que pode sofrer um incêndio, mas depois podemos reconstruí-la. Mas aquilo que recebemos de graça jamais poderá substituído. A mente humana não é totalmente utilizada porque temos como garantida. A familiarização gera o desprezo. Podemos usar a mente para fazer qualquer tipo de trabalho que lhe for atribuído, mas geralmente usamos apenas para pequenos serviços, ao invés de grandes e importantes serviços. Está universalmente comprovado que utilizamos apenas 10% ao menos da capacidade total do nosso cérebro. Portanto, decida agora o que realmente quer. Plante um objetivo na sua mente. Essa é a decisão mais importante de toda a sua vida. O que você realmente quer? Ser um vendedor extraordinário? Obter melhores resultados na sua profissão? Quer ser promovido no seu trabalho ou na sua comunidade? Quer ficar rico? Tudo o que você tem que fazer é plantar essa semente na sua mente, regá-la, tomar conta e trabalhar firmemente nesse objetivo até tornar-se real. Com certeza não há como fugir, é uma lei, assim como a lei de Isaac Newton, a lei da gravidade. Se chegar ao topo de um prédio e saltar, você cairá, nunca subirá. É o mesmo que outras leis da natureza, todas funcionam, são inflexíveis. Pense num objetivo e relaxe de uma forma positiva. Concentre-se em sua mente, dando a esse objetivo como já conquistado. Imagine-se desfrutando desse objetivo já concretizado. A nossa era tem sido denominada como a era fenobarbital, a era das úlceras, do esgotamento, dos tranquilizantes. No tempo em que a pesquisa da medicina cresceu bastante, no período em que houve grande avanço nas pesquisas de saúde e longevidade, muitos de nós nos preocupamos com a morte prematura. Tentamos lidar com as coisas de forma tradicional, sem aprender algumas leis que tratam de tudo por nós.
Essas coisas que trazem em nós hábitos enraizados de pensar. Todos nós somos resultados dos nossos próprios pensamentos. Estamos onde estamos porque realmente queremos estar aqui, admitindo isso ou não. Cada um de nós deve ver com a verdade dos seus pensamentos no futuro. Porque quando pensamos no amanhã, no próximo mês ou no próximo ano, isso se molda a sua vida e determina o seu futuro. Você é guiado pela sua mente. Uma vez dirigindo pelo Arizona, avistei uma daquelas gigantes terraplanagens, trabalhando em todo o terreno a mais ou menos 56 km por hora, com o que parecia ter cerca de 30 toneladas de sujeira, uma tremenda e incrível máquina. Havia um pequeno homem pilotando aquela máquina. Enquanto dirigia o meu carro, eu pensava naquela máquina como algo similar à mente humana. Imagine a si mesmo no controle de uma tamanha força de energia. Você seria capaz de trocar de lugar com o piloto, tentar cruzar os braços e deixar caminhar sozinho em direção a um precipício? Ou iria colocar as duas mãos firmemente no volante e conduzir todo esse poder diretamente a um específico e interessante objetivo? Só depende de você. Você é que está ao volante. Entenda que essa grande lei que nos dá o sucesso é uma espada de dois gumes. Temos que controlar os nossos pensamentos. A mesma regra que dá a uma pessoa uma vida cheia de sucesso, saúde, felicidade, tudo aquilo que ela sonhou para si e para a sua família, essa mesma lei poderá guiar a pessoa para a sarjeta. Está tudo na forma como a usarmos, para o bem ou para o mal. Esse é o mais estranho segredo do mundo. Mas por que eu digo que é estranho e o chamo de segredo? Na verdade, não é segredo nenhum. Começou a ser entendido pelos primeiros homens sábios, e isso aparece várias vezes na Bíblia. Mas muitas poucas pessoas aprenderam e entenderam. Por isso é estranho. E também é estranho que se torne praticamente um segredo. Eu acredito que se você andar pelas ruas da cidade e perguntar a todos os homens qual o segredo do sucesso, provavelmente nenhum deles saberá responder. Será um valor incalculável para nós realmente entendermos e aplicarmos. Será válido não só para as nossas vidas, mas também para as vidas daquelas pessoas que nos rodeiam, as nossas famílias, empregados, associados, amigos. Nossa vida deveria ser uma excitante aventura, nunca ser um aborrecimento. As pessoas deveriam viver em plenitude, estar bem vivas e com alegria quando acordassem de manhã cedo. E deveriam estar no trabalho que gostariam, porque fazem bem. Uma vez eu ouvi um grande diretor do Diário de Toledo em uma palestra e na conclusão de seu discurso, ele dizia algo que eu nunca vou esquecer. Ele disse: a minha experiência desses anos todos na imprensa convenceram-me de várias coisas. E uma dessas coisas é que as pessoas são basicamente boas. E se viemos a algum lugar, iremos para algum lugar. Por isso, deveríamos aproveitar o nosso tempo aqui como uma aventura excitante. O arquiteto do universo não iria construir uma escadaria que não nos levasse a lugar nenhum. O maior professor de sempre, o carpinteiro das planícies da Galileia, nos deu o segredo algumas vezes. Como credes, assim vos será feito. Sendo assim, expliquei-lhes o maior segredo do mundo e como isso funciona. Agora eu gostaria de explicar como você conseguirá provar a si mesmo os enormes retornos possíveis em sua própria vida, praticando o segredo em um simples teste. Quero que comece um teste com a duração de 30 dias. Não será fácil, mas se fizer uma boa tentativa, no final vai mudar completamente a sua vida para melhor. No século XII, Isaac Newton, inglês matemático e filósofo naturalista, nos provou a lei natural da física. Explica como os seres humanos movimentam os corpos no universo. E essa lei dizia: toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Explicada dessa forma tão simples, ela aplicada a você e a mim, significa que nunca poderemos adquirir algo sem pagar um preço.
Os resultados dos seus 30 dias de experiência serão diretamente proporcionais ao esforço que você vencer. Para alguém ser médico, terá que pagar o preço de longos e difíceis anos de estudo. Para ser um vendedor bem-sucedido, lembre-se, cada um de nós consegue na vida a extensão da nossa capacidade de vender. Vendendo a familiares nossas ideias, vendendo a educação nas escolas, vendendo aos nossos filhos as vantagens de uma vida de honestidade e bondade. Vendendo aos nossos associados e funcionários a importância de serem pessoas excepcionais. Também, é claro, a forma como nos vendemos. Mas para sermos bem-sucedidos na venda da nossa forma de ver a vida, temos que estar preparados para pagar o preço. Qual é esse preço? Bem, poderá ser muitas coisas. Primeiro, entendermos emocionalmente, assim como intelectualmente, que nós literalmente nos tornamos aquilo que pensamos. E assim, teremos de controlar os nossos pensamentos se quisermos controlar nossa própria vida. Temos de compreender totalmente que colheremos aquilo que plantarmos. Segundo, é afastando definitivamente todos os obstáculos da nossa mente, permitindo que ela faça divinamente o que está designada para fazer. São nas realizações que as nossas limitações estão autoimpostas e as oportunidades para nós são enormes por detrás das crenças. E o aumento da superior mesquinhez, intolerável e preconceituosa. E o terceiro é usar toda a sua coragem para forçarmos a pensar positivamente em como superar o seu problema. Faça uma clara definição de um objetivo para si mesmo. Deixe sua mente maravilhosa pensar nesse objetivo de todos os ângulos possíveis. Deixe a sua imaginação especular sobre as muitas diferentes soluções possíveis. Recuse-se a acreditar que haverá alguma razão suficientemente forte que a impeça de atingir o seu objetivo. Isso fará agir pronta e decisivamente, mantendo seu percurso claro para se manter consciente do fato de que você, nesse exato momento, se encontra no centro de si mesmo. A crise de diamantes foi o que Lúcio Como escreveu em seu livro. E o quarto, guarde pelo menos 10% de todo o dinheiro que ganhar. Vale recordar que não importa qual o seu emprego atual, existem enormes possibilidades se você estiver disposto a pagar o preço. Vamos ver quais os pontos dos preços que temos que pagar para conquistarmos a maravilhosa vida que está ao nosso alcance. É um caminho que valerá qualquer preço. 1. Você se torna aquilo que pensa. 2. Lembre-se da palavra imaginação e deixe sua maravilhosa mente começar a sonhar. 3. Coragem. Concentre-se no seu objetivo todos os dias. 4. Guarde 10% de tudo que ganhar. 5. Sem ação, as ideias são inúteis, a menos que as coloque em prática. A seguir, eu vou descrever o teste de 30 dias que eu quero que você faça. Afirmo que você não terá nada a perder em fazer esse teste, mas terá a ganhar possivelmente tudo o que desejar. Existem duas coisas que podemos dizer de todas as pessoas. Todos nós desejamos algo e todos nós tememos algo. Quero que você escreva em um cartão especificamente aquilo que você deseja. Mais do que tudo poderá ser dinheiro. Talvez você pretenda duplicar os seus rendimentos ou precisa de uma elevada quantia em dinheiro. Poderá ser uma linda casa, poderá querer sucesso profissional, poderá pretender uma posição privilegiada na sociedade, poderá querer melhorar as relações familiares. Todos nós desejamos alguma coisa. Escreva num papel especificamente aquilo que você quer. Certifique-se de que apenas um objetivo claro e definido. Você não precisa mostrar isso a ninguém, mas leve com você para onde for, para que você olhe para isso várias vezes. Pense nesse objetivo de uma forma alegre, relaxante, positiva. Sempre que se levantar pela manhã, instantaneamente terá um objetivo por que lutar. Alguma coisa pela qual se levantará da cama. Alguma coisa pela qual vai viver.
Pouco antes de dormir, pense em todas as oportunidades que você teve durante seu dia para conquistar o seu objetivo. E quando você pensar nisso, lembre-se que você irá se tornar aquilo que pensa. E como você está pensando frequentemente no seu objetivo e em realizá-lo, brevemente ele será seu. Na verdade, ele será seu a partir do momento em que você escrevê-lo e começar a pensar nele. Observe a abundância à sua volta diariamente quando estiver trabalhando. Você tem direito a essa abundância como qualquer outra pessoa. Ela será sua se pedir-lhe por ela. Agora chegamos à parte difícil. Difícil porque esse aprendizado provavelmente provocará alterações em seus hábitos. Novos hábitos não são fáceis de serem formados, mas uma vez formados, os seguiremos para o resto da sua vida. Pare de pensar em seus medos. A cada vez que um medo e um pensamento negativo tentar entrar na sua mente, substitua por uma imagem mental do seu positivo e valioso objetivo. E haverá um momento em que você pensar em desistir. É mais fácil para um ser humano pensar em termos negativos do que em termos positivos. E é por isso que apenas 5% das pessoas são bem-sucedidas. Você deve começar agora a colocar-se nesse grupo seleto durante 30 dias. Você deve ter total controle da sua mente. Ela irá pensar apenas aquilo que você permitir. Por 30 dias, você deve ter total controle dos seus pensamentos. Ela irá pensar apenas aquilo que você permitir. Em cada um dos 30 dias do teste, faça mais do que você costuma fazer. Mantenha-se positivo e alegre. Dedique-se mais do que outras vezes. Faça isso sabendo que os seus retornos serão diretamente proporcionais ao que você estiver se dedicando. No momento em que você seguir um objetivo e trabalhar nessa direção, você imediatamente se tornará uma pessoa bem-sucedida. Você estará na rara e bem-sucedida categoria das pessoas que sabem exatamente para onde vão. Em 100 pessoas, você pertencerá ao top 5, as 5 pessoas mais bem-sucedidas. Não se preocupe com a forma pela qual você irá atingir seus objetivos. Deixe isso nas mãos de uma força muito superior à sua. A única coisa que você precisa saber é aonde quer chegar. As respostas chegarão até você quando você estiver preparado e no tempo certo. Lembre-se das seguintes palavras do Sermão da Montanha e fixe-as em sua mente. Memorize-as bem antes de iniciar o teste de 30 dias. Pedi, dar-se-a-vos-á. Procurais e achareis. Batei a porta, abri-se-a-usar. Para cada um que pedir, receberá. Ao final da procura, encontrará. Quando bater na porta, lhe será aberta. É tão maravilhoso e simples assim. Aparentemente complicado. É difícil para um adulto perceber que tudo o que ele precisa é de um propósito e de fé. Por 30 dias, dê o seu melhor. Se você for um vendedor, esforce-se como nunca fez antes, não geneticamente, mas com a calma e a segurança de que o tempo gasto será recompensado com um abundante retorno pretendido. Se você for uma dona de casa, use os 30 dias de teste e entregar-se mesma sem pensar em receber nada em troca. Ficará maravilhada com as diferenças que isso trará em sua vida. Seja qual for a sua profissão, dedique-se como nunca fez antes, por 30 dias, e se mantiver seu objetivo todos os dias, durante 30 dias, ficarão maravilhados com a nova vida que irá encontrar. Dorothea Brande, a excepcional editora e escritora, descobriu para si mesma e falou sobre isso em seu excelente livro, Acorde Viva. Toda a sua filosofia foi reduzida nas seguintes palavras: haja como se fosse impossível falhar. Ela fez o seu teste com sinceridade e fé e a sua vida mudou para um sucesso avassalador. Agora faça o seu teste por 30 dias. Não comece o teste até se convencer que consegue controlar sua mente. Sendo persistente, isso será uma demonstração de fé. Persistência é sinônimo de fé. Se você não tiver fé, não conseguirá persistir. Se você falhar nos primeiros 30 dias,
imagino que é por ter sido dominado por pensamentos negativos. Então, precisará recomeçar novamente desse ponto. Por 30 dias, gradativamente, você irá formar novos dados, até se ver numa daquelas maravilhosas minorias para os quais nada é impossível. E lembre-se do cartão, é de fundamental importância que você comece sua nova fase de vida. De um lado do cartão, escreva seu objetivo, seja ele qual for. Do outro lado, escreva as frases que citamos do Sermão da Montanha. Pedir e dar-se a usar, procurais e achareis, bater, abrir-se a usar. Nada formidável será conseguido sem inspiração. Perceba isso nesses cruciais 30 dias que a inspiração se encontrará em seu auge. E, acima de tudo, não se preocupe. As preocupações trazem medo e o medo é incapacitante. A única coisa que poderá causar preocupação durante o teste será tentar fazer tudo sozinho. Saiba que tudo o que você terá que fazer é manter o seu objetivo dentro de si. E todas as outras coisas se realizarão automaticamente. Lembre-se de manter-se calmo e animado. Não deixe que as coisas insignificantes te afastem do seu curso. Pensando que esse teste será difícil, alguns dirão: por que eu ficar incomodado? Vamos analisar algumas alternativas. Ninguém quer ser um fracassado. Ninguém quer ser um indivíduo medíocre. Ninguém quer uma vida cheia de medos, preocupações e frustrações. Portanto, lembre-se de que você irá colher o que plantou. Se você tiver pensamentos negativos, a sua vida está repleta de coisas negativas. Se você tiver pensamentos positivos, você estará feliz e alegre, bem-sucedido. Você terá tendência a esquecendo o que acabou de aprender. Ouça isso várias vezes, lembrando-se do que você precisa fazer para manter esse seu novo hábito. Reúna sua família de vez em quando e conte o que você aprendeu aqui. Muita gente vai dizer o quanto gostaria de fazer dinheiro sem entender a lei. As únicas pessoas que fazem dinheiro dessa forma são as que trabalham na Casa da Moeda. O restante, como nós, ganhamos dinheiro. Esse é o motivo que faz com que eles continuem procurando algo por nada e falhem na vida. A única forma de ganhar dinheiro é oferecendo às pessoas serviços ou produtos que sejam úteis e necessários. Nós trocamos nosso tempo e os nossos produtos ou serviços pelo dinheiro de outras. Portanto, a lei diz que o nosso retorno financeiro será diretamente proporcional ao nosso serviço. Sucesso não é o resultado de fazer dinheiro. Ganhar dinheiro é o resultado do sucesso. E o sucesso é a direta proporção dos nossos serviços. Muitas pessoas têm essa lei invertida. Elas acreditam que terão sucesso e ganharão muito dinheiro. Mas a verdade é que você apenas conseguirá ganhar muito dinheiro após ser bem-sucedido. É como se uma pessoa chegasse perto de uma lareira e dissesse o seguinte: aqueça-me, que depois te mandarei as madeiras. Quantas pessoas você conhece que têm essa mesma forma de ver a vida? São milhões. Temos que colocar combustível antes de esperar que faça calor. Da mesma forma, teremos que fazer serviço primeiro antes de esperar o dinheiro. Não se preocupe com dinheiro. Faça serviço, construa, trabalhe, sonhe, crie. Se fizer isso, descobrirá que não haverá limite para a prosperidade e a abundância que chegará até você. A prosperidade está relacionada a uma lei de troca mútua. Qualquer pessoa que contribua para a prosperidade receberá a prosperidade para si mesmo. Às vezes, o retorno não virá diretamente daqueles que servimos, mas chegará de algum modo, porque essa é a lei. Para cada ação, existe uma reação igual e oposta. Você poderá observar isso diariamente durante os 30 dias do período do seu teste. O seu sucesso será sempre calculado pela qualidade e quantidade de serviço que prestar. O dinheiro será igual, proporcional à qualidade dos seus serviços. Nenhuma pessoa conseguirá enriquecer sem primeiro enriquecer outras. Essa é a lei.
Você pode dirigir seu carro por qualquer rua da América e de seu carro poderá chamar o serviço que está sendo prestado pelas pessoas que vivem naquela rua. Você já tinha pensado alguma vez nesse parâmetro antes? É interessante. Algumas pessoas, como ministros, os padres e outras pessoas consagradas, mudam as suas declarações para o ramo espiritual, mas, da mesma forma, os seus retornos serão iguais aos seus serviços. No momento em que esta lei é compreendida, qualquer pessoa que pense irá dizer a si mesma como fazer a sua própria fortuna. Se pretenderem obter mais, deverão estar mais a serviço daqueles que receberão retorno. Se quiser menos, apenas terão de reduzir os seus serviços. Este será o preço que terá que pagar por aquilo que deseja. Se acreditar que poderá enriquecer iludindo outros, acabará apenas iludindo a si mesmo. Poderá demorar um pouco, mas tão certo como respirar, irá sofrer as consequências. Não cometa o erro de pensar que alguma vez poderá contornar isso. É impossível. As prisões e as ruas onde solitários andam estão cheias de pessoas que tentaram fazer dessas novas leis só para eles. Podemos evitar as leis dos homens por algum tempo, mas existem as grandes leis do universo, que nunca poderá ser quebrada. Um médico excepcional apontou recentemente 6 passos que o ajudarão a alcançar o sucesso. 1. Defina a si mesmo um objetivo. 2. Desista de se colocar para baixo. 3. Pare de pensar nas razões pelas quais poderá não ser bem-sucedido. Em vez disso, pense nas razões pelas quais você poderá ser bem-sucedido. 4. Rastreie as suas atitudes desde a infância e descubra quando surgiu a ideia de não conseguir ser bem-sucedido. E é assim que tem pensado. 5. Mude a imagem que você tem de si mesmo, escrevendo uma descrição da pessoa que gostaria de ser. 6. Desempenhe o papel da pessoa bem-sucedida que você decidiu ser. O médico que escreveu essas palavras é o notável psiquiatra David Harold Fink. Faça aquilo que os experts disseram para fazer desde os primeiros tempos, tornando-se a pessoa que quiser ser. Não será mais difícil do que viver sem sucesso. Faça os 30 dias de teste e repita-os e volte a repetir-se outras vezes. E isso irá se tornar cada vez mais parte de si, até perceber que não conseguirá viver de outra forma. Viva dessa nova maneira e as comportas da abundância irão se abrir e trazer para você mais riqueza do que jamais imaginou. Dinheiro? Sim, bastante. Mas mais importante, você terá paz e pertencerá à magnífica minoria que liderará calmamente uma vida feliz e bem-sucedida. Comece hoje. Você não terá nada a perder, mas terá toda uma vida a ganhar. Esse foi o áudio de reprogramação mental de Earl Nightingale, o mais estranho segredos do mundo, narrado por Maite Oiro.